Boa tarde, colegas advogados. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Quem Pode Faz. E não poderia ter uma pessoa menos importante para mim do que a doutora Bruna Garcia, que além de minha amiga, sócia, foi quem me apresentou o SEDEP, que é quem está nos proporcionando essa oportunidade aqui de batermos um papo, né? Esperamos apresentar mais a SEDEP para vocês, porque a SEDEP mudou a minha vida, é essa plataforma jurídica maravilhosa. E já presenteou aqui a doutora Bruna. Obrigada pela presença, Bru. Pois Advogado não gosta muito de presente, gente, nem de brinde. Não, imagina. A doutora Bruna foi quem me apresentou só. o SEDEP. Canetas. Caderneta. Tudo que a gente não gosta. Gente, arrasou! E uma squeeze, olha que legal! Muito obrigada, pessoal do SEDEP. Muito obrigada, Fer, por me chamar para esse podcast hoje. O pessoal do SEDEP sempre salvando a vida do advogado, né? Nos prazos e... Você salvou a minha que me apresentou o SEDEP. E a SEDEP vem me ajudando infinitamente as publicações. Essa plataforma completíssima, né? Mas, Bruna, vou te chamar de Bru, né? Várias vezes, mas doutora Bruna, se apresente pra gente. A gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Tenho certeza que a gente vai ter bastante história para contar. Bom, gente, eu sou Bruna Garcia. Não tenho advogados na minha família. Fui a primeira a me aventurar aí na área jurídica. Comecei a faculdade em 2012, consegui o sonhado diploma em 2018, depois de muita correria, né? Muita luta aí. E agora estou aqui, vivendo exclusivamente da advocacia criminal. E eu posso contar, porque eu sei um pouquinho mais da história, era aeromoça antes de vir pro direito. Foi um desafio bem grande, né, Bru? Foi. Nossa. Largar tudo pra quem tinha aquela rotina viajando, cada dia num lugar. Apesar de que nem tudo são flores, né? Mas para qualquer pessoa, eu falo por experiência própria, é um desafio muito grande iniciar o direito, né? Vocês, nossos colegas, com certeza vão saber do que a gente está falando, ainda mais quando a gente não tem, né, alguém na família ou um escritório pronto, né? Então, eu te admiro muito, eu vou ficar aqui puxando bastante saco. Mas essa coragem, assim, como mulher, de ter largado tudo para vir pro direito é a parte que me impressiona, sabe? E a Bruna, além de escolher o direito, escolheu o direito criminal. Foi um pouquinho além. E a gente sabe, né? Você atua especificamente nessa área, mas eu já tive alguns contatos também, que não é fácil, né, Bru? Não. Assim, nosso acesso, presídios, lidar com muitos homens. É uma imposição diária. Você já levanta da cama, hoje eu vou ter que me impor. Você tem que se impor com o servidor público, com o cliente, para ele não fazer piadinha com a sua cara, para ele não tentar sexualizar qualquer tipo de contexto. Você tem que se impor, seja com o delegado, no momento de uma busca e apreensão, com os próprios policiais. Imposição o tempo todo. Essa é a palavra que define, assim, atuar na área criminal. Eu acredito que os colegas que são advogados homens também passam por isso, também tem que se impor, porque tem muita coisa que você só consegue na carteirada. Não tem outro jeito. Você chega, você não se identifica, a pessoa te trata como qualquer pessoa. Na hora que você tira a OAB, então, eu sou advogada, parece que muda. Parece que muda total. Mas eu sinto também, assim, como mulher, apesar da nossa evolução, né, que graças a Deus já foi bastante, mas que é, sim, uma luta diária e ainda existe, assim, um pouco desse preconceito, né, Bruna? Não, com certeza. Teve um dia que o cliente, ele tentou encrespar comigo, tentou levantar a voz para mim, no parlatório, lá no Instituto Penal. Quando eu vi, eu tava assim em cima dele. Você tá gritando comigo? Você tem certeza que você tá gritando com a sua advogada? Menina, parou. Todo mundo parou. Aí eu percebi o que estava acontecendo. Calma, Bruna. Falei, bom, deixa eu dar uma segurada, Seja né? plena. Que eu acho que eu já coloquei ele no lugar dele.
Mas é uma luta constante, né? É Mas verdade. estamos aí, sem desistir. E eu acredito, assim, que você já tenha passado por várias situações, né? Assim, Qual a situação, assim, mais inusitada pra você olha, contar aqui pra gente? tem uma que eu até contei esses dias, não é com o cliente especificamente. Eu atendo muitos clientes no Instituto Penal. Minha maior carteira tá lá. Que daí um fala pro outro, né? De repente você tá com todos Sim, os clientes em uma segmento, penitenciária só. aham. E aí eu fui, e geralmente eu vou de 15 em 15 dias. E geralmente eu vou e chamo todos os presos que eu preciso falar. Não vou ficar chamando picado, porque o servidor não vai gostar de mim. Infelizmente, problema, né? Não tem o que fazer. Aí eu chego lá com a minha listinha humilde. Falo, oi, gente, tudo bem? Sempre levando com muita leveza, né? Com simpatia, sem meter os dois pés no peito, porque a gente tem que manter uma certa educação. Por mais que seja cansativo, que você tenha que se impor a todo momento e lembrar, ó, eu sou advogada, ó, eu tô aqui, eu não sou criminosa, eu sou só advogada. Mesmo que você tenha que ser firme, eu acho que ser firme é diferente de ser arrogante. Com certeza. E é nisso que muitos colegas acabam afundando o nome da profissão, o nome dos advogados, por quê? Por conta de arrogância ou por conta de falta de paciência, porque lidar com o servidor público é difícil, né, É gente? muito difícil. Vamos falar bem a verdade aí que é complicado, tem que ter paciência. Enfim, cheguei lá com a minha listinha humilde, fui pro parlatório, né? E tô lá atendendo os clientes, atendendo. E tô escutando um barulho de beijo do lado. Falei, gente, mas não é possível uma coisa dessa. E escutando, tipo, tentei desviar a atenção, né, do parlatório do lado e continuei aqui. Só que daí começou a intensificar muito o barulho. Eu falei, Ai, gente. eu vou ter que olhar, né? Aí eu olhei assim, falei... Aí era uma advogada, uma colega. Falei, oi, doutora. Ela, oi, doutora, tudo bem? Tudo. Enfim, me mostrei ali, né? Quando eu penso que não, vem o agente penal. Ou polícia penal. Falou, doutora, aqui não é visita íntima. O cliente era marido dela, gente. Gente, mas olha, minha cara caiu no chão. Eu não sabia aonde enfiar a cara. Você já não sabia nem mais Eu não se ia sabia nem falar quem com que eu seu tava cliente. atendendo mais. Eu já não sabia nem. A Nina, tal da vergonha alheia, eu né? fiquei muito envergonhada, de verdade mesmo. Enfim, daí ele mandou ela ir pra visita íntima e passou, daqui a pouco ela foi embora. Eu não lembro do rosto dessa colega. A gente sabe que tem colegas que se relacionam, às vezes estava casado e o marido foi preso, enfim. Quem somos nós para falar alguma coisa, né? É verdade. Mas foi assim, não sei nem dizer, foi engraçado, ao mesmo tempo foi constrangedor, porque eu tava ali também falando com 10 presos e de repente situação. essa situação, e daí todo mundo começou a zoar a advogada. Enfim, foi... Então, o direito criminal em si, né, eu falo porque eu também sou advogada. O nosso público são colegas advogados, mas cada um tem sua área, né? E eu comecei a me aventurar no criminal até depois que conheci você, né? Falei, e aí, você me dá um help, né? Que o direito material, o técnico, você até estuda ali, né? Desenrola, aprende. Mas o direito criminal, a prática dele, não adianta, é só o dia a dia, é só a experiência, né? E eu lembro as primeiras vezes que eu fui em delegacia, né? Que graças a Deus foram poucas por enquanto. Mas nesse começo, principalmente, você chega sem saber como se portar. Daí uma vez eu cheguei muito humilde e eu senti bem um tom de deboche, sabe? Assim, da parte dos queridos policiais, enfim. E depois, a outra vez, eu cheguei batendo o pé. Aí eu falei, cara, não adianta. Tem que ser o meio termo. Mas depois você vai pegando também uma experiência, uma malemolência ali, da advocacia mesmo, que não adianta. Nós somos ali, nós estamos lidando com gente, intermediando o tempo todo. Dois lados, né? Normalmente um litígio, né? O direito mesmo, esses dias eu postei e me perguntaram, inclusive devem sempre te perguntar, mas como é defender um criminoso? Mas e se a pessoa confessar, você vai defender mesmo assim, né? E aí é o que as pessoas não entendem às vezes, né? Que na verdade não diz respeito
ao crime em si, né? O que eu percebo, assim, sempre que eu falo em qualquer lugar de pessoas que eu estou conhecendo, eu sou advogada. Ah, mas qual área que você atua? Criminal. Pum. Aham. Todas as atenções. Aham. Nossa, mas você não tem medo? É. Nossa, mas não é perigoso? Como que Ai, é? mas como que é? Você é mulher, vai lá na cadeia, não sei o quê. É muito complicado você mostrar para a sociedade, até a família mesmo, que todo ser humano é ser humano de direitos. Sim. E muitas das vezes que um ser humano é preso, às vezes, beleza, ele estava ali, ele estava ali no meio do tráfico, ele cometeu, mas mesmo ele tendo cometido um delito, os direitos dele, eles precisam ser respeitados. Exatamente. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que, principalmente por parte das autoridades, é muita arbitrariedade. Porque, assim, existe o militarismo, existe ali toda a hierarquia que eles têm dentro... Vou falar da polícia. Não estou aqui falando mal dos policiais, gente. Vou deixar claro aqui. Estou falando como é a estrutura, na minha visão. A polícia, ela tem que se impor. Por quê? Porque se não se impor, daqui a pouco o bandido está subindo em cima deles. Sim. Então, realmente, é o trabalho deles. E, também, qualquer ocorrência que chega até eles, eles tratam como bandido, criminoso, culpado e pronto, acabou. Sim. E eles têm que trabalhar dessa forma, porque senão, como é que você vai funciona, manter a né? ordem? Exatamente. Como é que você vai manter a segurança pública, Sim. entendeu? Por outro lado, temos muitos colegas da segurança pública que usam de muitos excessos. Sim. Então, quantas vezes a família me ligou 2h da manhã, que, doutora, meu filho foi preso, nossa, estou desesperada, não sei para onde que levaram ele. Me ligou 2h da manhã, beleza. Acabou de sair daí? Acabou de sair daqui. Tá bom, então eu vou para a delegacia, né? Daqui a pouco ele chega, vamos fazer o flagrante, daí eu converso com ele para deixar a senhora mais calma. 7h da manhã. Cadê o e cliente? nada do cliente. E ninguém sabe, e daí ficam olhando para sua cara, ou nem olham, ou saem Não sei, doutora. ali da recepção. Ah, doutora, não sei, já deve estar chegando. Não dá, não. Das 2h da manhã às 7h da manhã, o que eles estavam fazendo? Passeando, que não era, né? Então. Enfim, e aí é nesse momento que entra a importância da advocacia, entra a importância do defensor de direitos. Por mais que o cara, não importa o que ele fez, por mais o indivíduo ele pode ter matado outra pessoa, se ele foi pego em flagrante, tem que resguardar e tem que respeitar os direitos dele. E é nisso que eu acredito muito, é isso que me trouxe para a área criminal. Sim. Porque eu sempre gostei muito, eu sempre achei muito fascinante esse mundo dos direitos do ser humano e as penas de cada crime. Então, assim, nossa, matar alguém, tá, a pena é tal. Que legal, mas como que faz? Como que aplica? Até porque, muitas vezes, né, as pessoas esquecem que a pena, ela não é para você pagar aquilo que você fez, mas é para você ressocializar. Não é verdade? Eu tenho um professor da pós, eu estou fazendo uma pós em lei de drogas agora, né? E esse meu professor, ele fala que é engraçado, mas infelizmente é real. A pena, o papel da pena, no papel ali, no nosso Código de Processo Penal, na nossa Lei de Execução Penal, ela tem um papel ressocializador, certo? No papel. No papel. Na prática, como você ressocializa um indivíduo que nunca foi socializado? É muito complexo, é muito complicado, porque a maioria não tem estrutura familiar nenhuma. A maioria, o pai era traficante, o avô era traficante, a avó também guardava droga no forno. Então, a falta de estrutura ela é muito grande. O papel da pena aqui no Brasil é ressocializar. Não existe pena perpétua aqui no Brasil, não existe pena de morte, embora muitas pessoas que não têm o conhecimento, né, falem, tem que ter pena de morte, tem que dar... Enfim, aqui no Brasil não existe. O que existe é a pena com o papel ressocializador. Mas, infelizmente, você tirar um indivíduo da sociedade e jogar lá no meio, numa cela que era para caber 3 e cabe 8...
Ou 18. Ou 18, defendendo. É muito complicado você falar em ressocialização. Sim, e aí a gente já entra até num mérito até de cunho político, né? É, tudo começa lá atrás. A falta de estrutura que às vezes a gente tem, eu penso, né, que tudo começa na educação. Porque assim, hoje eu sou advogada e sou mãe. Eu trabalho o dia inteiro, né? Meu filho fica lá na escolinha. Eu espero que ele esteja bem, acredito que ele esteja bem. Procurei o melhor lugar para me sentir bem. É monitorado aqui pelas câmeras, então eu fico cuidando. Todo dia vem anotadinho o que ele come, tal, tal, tal. É uma forma que eu encontrei de me sentir mais confortável. Por quê? Porque eu sou pai e mãe. Eu tenho que trabalhar e eu tenho que cuidar do meu filho. Muitas vezes, principalmente a pessoas que têm menos condição, faz o quê com o filho? Fica pra lá, fica pra cá, vai na escola, ou não vai, ou não come. E eu acho realmente que tem muita gente quando vem falar de um preso, ou de um bandido, de um criminoso, que ele acha que tá sendo muito justo, mas na verdade eu acho que às vezes é pouco humano. Se você vai lá na raiz, é muito mais profundo, assim, do que a gente consegue imaginar. Sim. E é uma discussão que eu nem Não dá pra entrar. eu nem me dou o trabalho de tentar explicar. São poucas pessoas que vão Por quê? ter. Porque é um assunto que surge quando? No almoço de domingo, da família, né? Ou na roda de amigos ali, verdade. depois que já tomou uma cervejinha. É muito fácil você julgar quem defende. Sim. Só que ninguém se coloca no lugar de, por exemplo, mas se fosse o meu filho? Mas e se fosse eu? Por quê? O que eu penso? Todo mundo tá propenso a sair daqui, pegar o carro, dirigir e atropelar alguém. Um motoqueiro que seja, entendeu? Você não agiu com dolo ali. E se esse motoqueiro morre? Sim. Entendeu? Sim, e acontece muito. Todos os sabe? dias. A gente vê que a maioria das vezes, quando nós estamos atuando, né, em um processo, e mesmo eu na esfera civil, que é na privada é que eu mais atuo, mas alguns casos que eu já peguei também, criminal, eu acredito que até mais, a gente se depara com isso todos os dias. As circunstâncias, às vezes a pessoa não é mal, né? Mas acabou tendo a sociedade conduz. Eu acredito. Aconteceu um acidente. Tudo bem, aconteceu um acidente, mas isso configura crime, a pessoa morreu. Sim. Tá, vamos lá. Vai ser aberto um inquérito, vai ser averiguado se é caso de prisão, se não é, se vai responder em liberdade. De qualquer forma, a pessoa ela vai precisar de um advogado. E neste momento, vai precisar de qual advogado? Do criminalista. Porque, olha, o maior erro do ser humano é você ir até a delegacia sem advogado ou com um advogado que não é da área. É verdade. Porque, assim, o ambiente de delegacia, ele é muito hostil. Ele é muito hostil. Eu tenho um caso que eu estou atuando, que é de estupro de vulnerável. A criança, ela falou na escola que ela estava sendo abusada pelo padrasto. A escola contactou o conselho tutelar. E o conselho tutelar entrou em contato com a mãe e falou, olha, a gente tem que ir lá na delegacia prestar depoimento. E essa mãe foi levar essa criança, não tinha conhecimento de nada, ficou sabendo ali no susto. Não, tudo bem, eu vou, né? Foi, conversou com a menina, falou, olha, filha, você tem que contar a verdade pra mamãe, né? A mamãe não vai brigar com você, a mamãe não vai te bater, nem nada disso. Daí, mãe, não, eu não sei, enfim. Não falou pra mãe exatamente o que estava acontecendo. Na hora que essa mãe entrou na delegacia com ela, e essa mãe nem era acusada, gente, depois, ela me contando, depois, quando eu fui contratada para cuidar do caso, que eu fui conversar com a mãe da suposta vítima, quase bateram nela. Foi assim, você sabe por que você tá aqui? Você sabe por que você tá aqui? Você vai ficar cobertando? Você vai presa também. É assim, pressão em cima de pressão. Então, você ir até a delegacia sem um advogado é muito arriscado, porque às vezes você acaba falando coisas que nem é o que aconteceu, você entendeu? já tá ali numa emoção a mil, né? Com vários sentimentos ali dentro. E a gente sabe que é aquilo que a gente falou, né, antes, né?
cada um tem que fazer o seu papel. Realmente, muitas vezes a polícia ela tem que agir assim, porque poderia ser sim que estivesse sendo a cobertura. Quantos culpados não chegam lá? E Ok. aí entra uma dificuldade da área criminal, que Exatamente. é Fazer o demais, paredão. É fazer o paredão. Fazer o paredão. Porque, olha, nesse caso em específico, a menina foi ouvida em depoimento especial, disse que achava que tinha acontecido, que não sabia, enfim, tem um histórico de doença psicológica envolvido, ainda está tramitando o processo, não tive uma resolução ainda, só que eu acompanhei o acusado na delegacia, né? E já foi totalmente diferente, com respeito. Ah, tudo bem, seu fulano, senta aqui. Ah, tá, eu vou te ouvir agora, tá? Vai conversar. Sabe? Totalmente diferente do que um réu sem advogado. Um réu sem advogado chegar em delegacia, ele vai falar até o que ele não sabe nem o que ele está falando, de tanta pressão que é. Isso é verdade. E essa pressão, ela existe por quê? Porque muitas vezes realmente ele é culpado. E eles estão ali, eles estão treinados para lidar com o culpado e não com o inocente. E essa, na minha visão, é muito mais difícil você defender um inocente do que um culpado. Na minha visão também. Porque o culpado, eu não sei se é a autocobrança que faz isso com a gente, ou eu não sei explicar. Só que assim, o culpado, você usa atenuante da confissão, não, você confessa, tal, vamos ver o que a gente consegue trabalhar nessa pena aí, tem que falar a verdade, né? Olha o conjunto probatório, não vai ter jeito mesmo, é culpado, pronto, acabou. Só que quando você olha um conjunto probatório que está totalmente em dúvida, nesses casos de estupro, por exemplo, se espelha basicamente na palavra da vítima, Sim. Assim, é quase que unânime o número de condenações que Sim. são com base na palavra da vítima. E já fica para trás o princípio da presunção de inocência, Exatamente, exatamente. E o MP com sangue no Sim. olho, que quer condenação a qualquer custo. Enfim, um crime que é cometido às escusas. Não tem testemunha, nunca tem testemunha. Muito difícil. É a pessoa que foi vítima e é o suposto autor. E aí entra você falando de estupro, daí entra já essa questão mesmo do estupro de vulnerável, né? Ai, teve o consentimento, ai, não teve, ai, mas pode, mas foi induzido. Eu não peguei estupro ainda, né? E eu também não sei se eu pegaria. Porque é o que você falou. Pra gente, na posição de advogada, com o que você trabalha ali pra fazer a defesa? E eu não gosto de perder, né? Digamos que não é a gente não gosta, né? A posição preferida do advogado. Não, mulher, ainda escolhe ser advogado, pode saber. É muito complicado, assim, o que eu vejo de casos de estupro de vulnerável que eu atuo, que assim, eu atuo bastante na execução penal e atuo também na fase de conhecimento. Na execução penal, eu já peguei casos que eu fui ler a ação penal para ver onde eu estava me metendo, né, o que se caberia alguma revisão criminal ali, porque ninguém fez. Você chega lá para conversar, doutora, a família te procura, você vai lá conversar com a pessoa. Doutora, mas eu não fiz isso. O cara já foi condenado. Doutora, mas eu não fiz. Teve um que ele, nessa conversa, era para pedir o semiaberto. Eu não precisava saber se ele fez ou se ele não fez. Porque é só execução de pena. Não vai fazer diferença eu saber ou não. Não, doutora, mas eu não fiz. Se a senhora olhar lá meu processo, a senhora vai ver que eu não fiz. Tem a prova, tem tudo, né? Falei, tá bom, eu vou dar uma olhada na ação penal. E fui. Gente, na hora que eu olhei a ação penal, tá lá o depoimento dele falando, não, eu fiz mesmo, mas foi só 2 vezes, eu não sei, eu tava meio doido, tinha usado droga, não sei o que aconteceu. No dia do atendimento. Falei, gente, a pessoa ela tem a capacidade de negar na cara dura. O que passa pela cabeça? Não, se eu falar que eu fiz, ela não vai pegar. Não sei o que passa pela cabeça. Mas eu vejo a dificuldade, porque a dificuldade de produção de provas, principalmente. Nesse caso, por exemplo, que eu citei, a mãe acredita fielmente que o padrasto não fez. E toda a família da mãe, toda a família da suposta vítima também acredita que ele não fez. Então, foram arrolados. Ali.
Porque eu vejo muito isso mesmo, né? E até os colegas que estão assistindo, se tiver, né, algum criminalista ou algum aventureiro aí na área do criminal, assim como eu, vai entender o que a gente tá falando. Duas coisas que eu acho que nós, até assim, como advogados, se a gente deixar, não ficar só pensando na área financeira, mas sim na advocacia como propósito de vida e a justiça ali na medida, né, do possível, o estupro e a lei Maria da Penha, eu acho que eu até postei esses dias aqui no meu Instagram falando, né, que agora teve aquela mudança na Maria da Penha, que pode ter lá a medida protetiva antes mesmo de um registro de um BO e tal. Ok, maravilha. Primeira impacto que você tem é o seguinte, nossa, vai melhorar mais ainda, né, a possibilidade de defesa da mulher. Mas espera aí, na prática, o que tem de mulher que denuncia marido, namorado ou qualquer outra pessoa, né, que tem ali esse relacionamento familiar pra prejudicar. E aí, meu amigo, é o que a Bruna falou, é pautado na palavra da vítima. Então a lei ela abre um precedente para melhora, mas ela tira o precedente mais importante que é a defesa, né? É porque, assim, realmente os índices de violência doméstica, eles estão crescendo a cada dia, infelizmente, é uma realidade muito triste. Hoje mesmo, uma cliente me perguntou onde ela denunciava, porque ontem ela ouviu a vizinha dela apanhando e pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu instruí ela, né, fazer a ligação, mas é muito complicado, porque, assim, existe a mulher que apanha, só que ela depende do marido. Então, ela fica com raiva ali na hora que ela apanha. Pode até ser que ela vá até a delegacia fazer a denúncia. No dia seguinte, ela tá lá para pedir para retirar a medida protetiva. Sim. Por quê? Porque, tá bom, não quero mais ele, não quero mais ficar com ele, não quero mais saber, porque Mas ele é me o pai dos bateu. meus meninos. Mas é o pai dos meus filhos, eu não tenho como bancar meus filhos, eu não trabalho, enfim. Aí entra de novo num problema de política pública, né? Que Sim. essa mulher ela não tem trabalho, ela não tem instrução, então ela, infelizmente, ela acaba ficando presa ali. Mas a gente também tem a mulher louca que viu o cara com outra na balada e foi pra cima e deu barraco e aconteceu, e daí chega lá com alguns hematomas, né, dependendo da briga. Que ela mesma causou. Que ela mesma causou. Não, então eu fui agredida pelo fulano, assim, quero medida protetiva e também quero denunciar. E aí? Aí chega o fulano desesperado lá no seu escritório, doutora, pelo amor de Deus, eu tava com outra lá na balada, mas... Não, a primeira coisa assim, ela é louca. Doutora, essa mulher é louca. Ela é eu não louca. sei como que eu fiquei com ela tanto 30 tempo. anos. Aí depois que passa o nível da loucura, aí você vai tentar, não, aí manda tinha pra Bruna testemunha, resolver, né? daí começa o choro, né? Tinha testemunha, tinha, quem que era? Vamos rolar essas pessoas como testemunhas. Enfim. Vai montar o quebra-cabeça. Montar o quebra-cabeça até mostrar. E aí, o inocente, tanto o inocente quanto o culpado, ele entra, a partir do momento que você é acusado de alguma coisa, principalmente delitos de cunho sexual, estupro de vulnerável principalmente, e Maria da Penha, você já entra na delegacia. Culpado. Gente, é muito engraçado, assim. Eu já fui pela vítima e eu já fui pelo acusado. Quando eu fui pelo acusado, eu me senti... Não sei nem expressar, assim. Sabe quando tem aquele monte de jornalista carniceiro em cima? Não, fala aqui. De tanto que as pessoas olham e julgam. Tipo, nossa, uma mulher tá defendendo o cara que bateu na mulher. E quando eu fui pela vítima, até cafezinho ganhei. Olha, impressionante, assim, o tratamento é muito diferente. E nós, que somos a voz do direito do cliente, que na maioria das vezes, em sede de delegacia, não quero saber, tá errado, pronto, acabou. Foi preso em flagrante? Beleza, foi preso em flagrante. Teve audiência de custódia, liberou, ótimo. Mas enquanto você estava ali na delegacia, você é o peba que foi preso. E não quero saber. Sabe uma coisa que eu fico indignado, assim, nesse pouco contato que eu já venho tendo aí com o direito criminal?
é, até a questão das provas no inquérito. Eu fui uma vez, não foi nem com a parte, foi com a testemunha. Foi uma vez com a testemunha, tal. E aí eu falei, olha, você é amigo dos meninos que estão sendo acusados. O delegado, inclusive seu amigo, né, que você já sabe quem é, ficou ali pressionando o menino, e eu só cutucava o pezinho dele aqui, porque o delegado falava assim, mas eu tenho o vídeo, eu tenho não sei o que lá, que você falou. Aí eu falei, mas doutor, tá no inquérito? Não vi essa parte. Cara, se você chega um pouquinho despreparada, é incrível, incrível. Eu sempre digo, assim, para todo mundo que eu converso sobre isso, principalmente, né? Arbitrariedade de delegado, intimidação de testemunha, de réu. Você tem que estar muito ciente dos direitos do advogado, das prerrogativas do advogado em sede de delegacia, principalmente. Verdade. Foi a primeira coisa que você falou. Quando eu falei, Bruna, você me dá um help? Aí a Bruna, Fer, primeira Artigo 7º, já decorou? Não, então vai ler. Vai ler, porque você vai Não, mas precisar. eu quero a execução. Não, vai ler lá as prerrogativas do advogado. Porque é muito necessário. Esse delegado... Eu sou um 91, porque olha, gente, é tenso. Esse delegado em específico, ele é muito incisivo. Teve uma situação que eu passei, que eu fui acompanhar uma busca e apreensão. E o meu cliente não estava. Eu fui representando o meu cliente. E esse delegado, ele me passou o mandado de busca e apreensão, estava em sigilo absoluto, eu não tive acesso até eu ir na delegacia e falar, olha, eu quero ver o inquérito contra o fulano. Que é uma coisa que também você só descobre depois na prática. Exatamente. Porque se você vai ali pelo sistema, você roda. Exatamente. E aí frisa de novo a importância do cliente ter um advogado. Exatamente, porque às vezes o cliente ele recebe ali a intimação, vou lá na delegacia ver o que é. O que é? Olha aí, tá preso. Aí vem a família desesperada, né? E aí ele me passou os papéis do mandado de busca e apreensão para eu, né, vistar e assinar. E ele me deu antes de adentrar no local para fazer a busca e apreensão. Falei, doutor, o senhor aguarda só um minutinho, só que ele me entregou os papéis e já foi entrando. Respirei. Doutor, o senhor aguarda só um minutinho que eu tô terminando de ler para assinar. Ou a gente deixa para eu assinar depois e daí a gente já começa. Não, doutora, pode ir lendo aí que eu já vou começar. Falei, então, doutor, o senhor vai começar comigo, né? Porque eu estou aqui para acompanhar a busca e apreensão. Então, eu posso assinar isso aqui depois. E entreguei lá para a escrivã que estava junto. Beleza, passou, estávamos fazendo a busca ali em todos os cômodos, não achou nada. Cada cômodo que passava que ele não achava nada, ele saía bufando assim, ó, marchando. E eu pensando, gente, não vai achar nada mesmo. Porque nesse caso foi uma denúncia sem fundamento, só que, enfim, envolve muita questão política no meio desse bolo todo. Né? E aí, na hora que estava terminando no último cômodo, a mãe do cliente estava comigo. E era uma acusação de estupro de vulnerável. Eles estavam procurando vestígios ali para ver se tinha alguma coisa que ensejasse a prisão do acusado. Ele pegou essa mãe, a mãe já estava desesperada, imagina, um monte de policial, ela já estava desesperada, não tem conhecimento nenhum da legislação, e ele começou a falar para essa mãe, aonde o fulano estiver, você pode falar para ele sair do esconderijo, porque eu vou prender ele já. Eu vou prender ele, porque ele estuprou uma menina, ele estuprou sim, e ele fez isso, e tá nos autos, e ele vai ser preso. E eu tava um pouco afastada assim, eu cheguei perto e falei, doutor, nós já terminamos a busca? Não, doutora, porque eu tô falando para ela aqui. Eu falei, então, doutor, o senhor está julgando e condenando o meu cliente com base num conjunto probatório rasíssimo que está no boletim de ocorrência. A gente não teve oferecimento de denúncia ainda, a gente não teve nenhum rito processual e o senhor já está condenando e prendendo o meu cliente para a mãe dele? Doutora, porque a senhora sabe que a palavra da vítima tem muito peso. A senhora sabe disso, então ele não vai escapar dessa. Falei, tudo bem, doutor, eu sei.
Eu estudei o Código de Processo Penal igual o doutor estudou. Só que eu também acredito que existem outros conjuntos probatórios que vão acontecer ainda. O meu cliente, ele não foi nem dado a prisão em flagrante para ele. Ele não foi preso em flagrante e foi negado o pedido de prisão que o doutor fez. Então, vamos dar uma segurada, porque a mãe dele já está nervosa. Nessa hora você quer gastar o seu réu primário. Nossa, gente, quando eu vi, eu tava assim, ó. Então, doutor, olha... Calma, respira, não posso bater no delegado. Certo, não posso. Ele já estava condenando meu cliente, simplesmente. E a mãe desesperada, a mãe olhava para mim e chorava, e eu tentando fazer aquilo ali parar, e aí ele ficou com mais raiva ainda. Doutora, se a senhora está me dizendo que terminou, então terminou. Eu falei, não, então, quem está fazendo a busca é o doutor, eu estou acompanhando. Então, eu estou te perguntando se terminou, porque aqui, condenar meu cliente aqui para a mãe dele como se o senhor fosse o juiz, eu acho que não é uma legal, postura legal, né? Então, É um caso, assim, muitas vezes eu me pego pensando, sabe? Quando você pensa no direito e na advocacia como uma missão mesmo de vida, e quando você vai se deparando com muitas situações, que você vê essas falhas, essas lacunas na lei, que eu acho que tem em todos os ramos, mas até, eu acredito que os colegas vão aí concordar, né, conosco. O direito penal, ele tá muito defasado, ele tem muita lacuna, principalmente na parte administrativa do negócio, sabe, interno. Até porque, minha opinião é que tudo gira em torno da política. Então, assim, hoje nós temos uma realidade do Brasil, né, realidade financeira, realidade da nossa educação, da nossa saúde, da nossa condição como país, né, financeiro. E nós sabemos que o índice de criminalidade, ele vai se pautando e se baseando com a nossa realidade hoje social do nosso país. Porém, a estrutura que o Brasil oferece realmente para uma ressocialização, é o que você falou, não tem nem socialização, né? Quiçá uma ressocialização. Assim, você pensa ali, aquele monte de preso, tudo embolado, aquele rolo. E aí você pensa, se eles estivessem lá enquanto isso, em algum período, realmente, né? Não só na teoria, estudando, produzindo, trabalhando, aprendendo, especializando. Gente, tem pessoas que foi por crime, tem pessoas presas porque estava vendendo uma paradinha, tem pessoas que estava furtando, realmente por falta de oportunidade, sabe? Na hora do desespero, né? Não tô defendendo, porque também vai muito de caráter, né? Quem quer vai, trabalha, vai capinar um lote. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? É muito complicado porque, assim, hoje nós temos quase 1 milhão de presos no Brasil. Só que no Mato Grosso do Sul tem mais de 20 mil. É região de fronteira, então todo dia cai pelo menos 10 ali acusados de tráfico, certo? A questão do estudo na unidade penal, do trabalho, ela existe. Só que é assim, vamos supor, são 200 presos, 50 conseguem estudar, os outros 50 conseguem trabalhar. Os outros 100... Exatamente. Eles vão fazer corre dentro da cadeia, eles vão dar o pulo deles para sobreviver. Até porque são bandidos, são isso, aquilo, mas muitas vezes eles têm uma esposa, um filho que dependia deles. São seres humanos como a gente, entendeu? Talvez com uma falha no caráter ali, né? Mas tem família, tem amor, tem patriarca, né? E eu acho que é um ciclo sem fim, né? Um ciclo sem fim. Eu fiquei indignada, né? Porque você vai entrando em determinada área, você vai vendo como é a prática, né? Do direito criminal. A maioria das comarcas, quando o preso vai pro semiaberto, ele fica preso, como no fechado. Porque... Aqui em Campo Grande, o pesadelo do preso é ir para gameleiro semiaberto. Aqui é o pesadelo, porque
Porque ele fica... A única coisa que vai mudar dele do semiaberto para o fechado é a saidinha de 7 dias. Então... É muito complicado, E assim. aí, nessa saidinha de 7 dias, ele vai ganhar o dinheiro para sustentar a mulher e os filhos, né? Ou ele vai ficar ali mais 300 anos ali, encalhado dentro de um presídio, dormindo embolado com um monte de homem. Muitas vezes perde a família, porque, né, nem toda mulher... Mulher que aguenta o arroxo é difícil. Entendeu? É que, assim, o regime semiaberto, ele... teoricamente, o preso sai para trabalhar e retorna para a unidade prisional, certo? Aqui na Gameleira, aqui em Campo Grande, temos os presos que realmente saem para trabalhar no ônibus, eles saem, alguns limpam os parques, outros cortam mandioca, cada um no seu ramo. Tem umas empresas terceirizadas que têm parceria com a instituição, né, penal. E eles realmente saem, só que eles retornam todos os dias. Se não retornar, se não estiver lá no ponto do ônibus, na hora que o ônibus estiver saindo, dá quebra. Que é como se você faltasse ao pernoite, né? Porque você não chegou no horário. Isso já pode ensejar uma falta grave. Só que a reclamação dos presos é que não tem trabalho. E realmente, agora que mudou a gestão do setor de trabalho lá da Gameleira, melhorou muito. Porque foram 2 empresas, uma acho que é de mandioca e a outra de churrasqueira, foram para lá. Então, os presos que estão intramuros, porque tem alguns delitos que eles não liberam para sair, porque os próprios presos não aceitam. Por exemplo, o estupro de vulnerável, o artigo que eles chamam. Artigo não mistura com ladrão, entendeu? Então, o artigo, ele vai trabalhar intramuros ali. Ele vai ter um trabalho, é muito mais tranquilo do que no fechado, porque no fechado você tá ali fechado, você não pode, você não tem... Só toma um solzinho e volta. Toma um solzinho e volta, exatamente. Ali no semiaberto, não, você já tem um pouco mais de liberdade, você transita, você encontra mais pessoas. Eu tenho um cliente que ele ficou 6 anos no fechado. E aí a gente conseguiu mandar ele pro semiaberto. Ele falou, doutora, de verdade, na hora que eu vi pessoas diferentes, pessoas novas, olha, eu queria chorar. Porque fazia tempo que eu nem via pessoas. Então, você imagina, ele tá lá no fechado, tratado igual bicho. Igual bicho, assim, né? Fica lá, vai no sol, não vai, trabalha, volta ali o tempo todo. De repente, ele ganha um pouquinho mais de liberdade. Uns ficam deslumbrados, outros, na primeira saída de 7 dias, já vão embora, entendeu? Mas, assim, é um caminho muito complicado, muito demorado, muito moroso para você tentar ressocializar. Vamos supor que de 100 eu consigo ressocializar 3. Mas lógico, do jeito que é. Já é assim, com lucro 3, entendeu? E eu digo pra você assim, eu tive agora esses dias aquele cliente do tráfico, né? E você sabe, porque você participou ali comigo de alguns procedimentos. E ele errou, realmente, ele caiu com droga. Mas foi a primeira vez. E eu acredito que seja porque eu conheço, sabe, a história e tal. E aí aconteceu isso. Depois disso ele conheceu uma amiga minha, casaram, tiveram filho. Fez um monte de curso, trabalhava, homem de família. Bonzinho, trabalhador. Só que na hora do desespero ele falou, olha, eu tava desesperado, eu trabalhava de ajudante de pedreiro, minha mãe cadeirante. E aí surgiu a oportunidade, eu falei, é uma vez que eu preciso, e aí eu vou abrir tal coisa pra mim e vou dar um rumo na minha vida, porque eu não aguento mais, né? E aí ele caiu, réu primário e tal. Só que aí foi aquilo que eu fiquei questionando, que eu fiquei assim, enlouquecida. Que eu falei, mas Bruna, não, a gente tem que achar alguma coisa. Porque eu deu como qualificado o tráfico dele por conta da quantidade e a espécie da droga, né? E agora ele tá lá, preso, no fechado. Se ele sair pro semiaberto, né, pra onde ele foi, não tem semiaberto, ele vai ficar lá. Assim, quando a lei de execução penal, ela não permite que o preso, no papel, né, ela não permite que o preso, ele cumpra
cumpra a pena em regime mais gravoso do que é o dele por direito. Na teoria, Então, né? vamos supor que esse cliente foi para Três Lagoas. Em Três Lagoas não tem semiaberto. Três Lagoas tem. Vamos ver outra cidade. Jardim Vamos que supor, ele foi, eu acho. vamos supor não que tem. beleza, ele foi para Jardim. Jardim não tem semiaberto. Ou ele cumpre harmonizado de tornozeleira, ou já mandam ele pro aberto. E a tornozeleira Segurar no também, fechado não menina pode. do céu, É pra a maior você dificuldade. conseguir, meu Deus do céu. Só que o que acontece, que é uma coisa muito triste e que acontece com muita frequência. Às vezes, por conta da falta de instrução, a pessoa que ela se aventurou no crime uma vez só... Na verdade, é mais para os aventureiros isso que eu vou falar agora, porque o que já está ali na vida, no corre que a gente fala, sabe, né? ele já sabe. Mas esse caso, por exemplo, ele se aventurou no crime, fez uma vez, caiu. Beleza, foi preso em flagrante, conseguiu liberdade provisória, o processo continuou tramitando. Ele seguiu a vida dele. Sim. Com a graça de Deus, não ficou preso, seguiu a vida dele. Passaram-se aí 5 anos. Como ele seguiu a vida, ele nem se ligou que tinha um processo rolando, ele nem se atentou que talvez seria interessante ele constituir uma defesa, ele nem pensou, tá bom, eu tô solto, vou trabalhar, vou seguir minha vida e vai dar tudo certo. E aí, quando menos espera, tá lá o mandado de prisão, já transitado em julgado. E aí que vem o desespero, porque daí, assim, o desespero do preso é ir preso. Se você solta ele na audiência de custódia, por exemplo, acabou o desespero. Não, doutor, agora eu vou responder, tá tudo certo. Acabou o desespero. O desespero é ali, está preso, está privado de liberdade, tanto do preso quanto da família. Quando é um caso de um aventureiro desse, quando me procura para fazer audiência de custódia, alguma coisa assim, eu sempre aviso, olha, tudo bem, né, o caso dele pode ser que ele saia na custódia, senão depois a gente pede liberdade provisória, caso não seja liberado na custódia, mas é importante que continue acompanhando o processo. E assim, é um processo, por exemplo, esse caso levou 5 anos até sair a condenação, trânsito em julgado e mandado de prisão, até que foi rápido. Tem outros que demoram muito mais tempo. E aí você passa o valor para o cliente... E o cliente acha muito pesado e não fecha. E aí o processo fica lá esquecido. Ou fica na mão da defensoria... E não é só não fecha, só assim, não, doutora, mas o meu é só pedir lá. É só um pedidinho. Então, querida, é só um pedidinho, mas não é. Não, porque não tem nada lá no meu processo. Sou réu primário. Igual aquele, né? É réu primário. É réu primário, mas olha lá a olha capivara, a ficha né, do que bonito. a gente pegou. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando menos espera, tá preso. Só que... Nesse período que o processo tramitou por tanto tempo, eu acredito que seja por falta de instrução mesmo, que acha que não vai dar em nada, que o Brasil é uma bagunça, tudo aquilo que, infelizmente, a gente sabe que existem muitas áreas que são desorganizadas no nosso país, né, que tem muita coisa que não funciona, mas uma coisa a gente sabe, nós advogados principalmente, a condenação ela chega. Uma hora ela vai chegar. Se você não for atrás, se você não procurar fazer uma defesa, uma boa defesa, vai chegar. E foi o que aconteceu nesse caso. Eu tenho outro caso lá do escritório, estupro de vulnerável também. O cliente, ele morava em uma cidade no interior e ele trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias no frigorífico que tinha nessa cidade. Num laticínio. Todos os dias. Fazia hora extra todo dia, trabalhava muito. No meio tempo desse monte de trabalho aí, ele teve uma briga com a mulher dele. Parece que foi feia a briga. Enfim, a família ficou com raiva. Umas 2 semanas depois surgiu uma denúncia, uma acusação contra ele de estupro de vulnerável, que ele teria abusado da sobrinha. Eu só cheguei na vida dele na hora da execução já, porque daí aconteceu isso. Tramitou o processo tanto tempo e, enfim, foi preso. Ele prestou depoimento na delegacia, falou, gente, eu não fiz, eu juro que eu não fiz, eu estava trabalhando, eu trabalho de tal a tal hora, não tem nem como, eu nunca fiquei sozinho com essa criança. Explicou toda a versão dele dos fatos e esqueceu. Tentaram citar ele de diversas formas, por diversas vezes, não conseguiram.
processo continuou. Nomearam a defensoria e o processo continuou. Ele só se deu conta do tamanho do erro dele, de ter deixado esse negócio rolar, quando a polícia bateu lá na casa dele para levar ele. 10 anos depois. Nossa. 10 anos depois. E aí começou o desespero. Aí, não, doutora, pelo amor de Deus, eu não fiz, eu juro que eu não fiz, você tem que me tirar daqui. Só que aí já não tinha mais o que fazer. Já estava em fase de execução, cumprimento de mandado por conta de sentença condenatória. Não tem choro, entendeu? Ali você vai discutir mesmo alguns direitos. Se for o caso de prova nova, revisão criminal. No caso dele, era muito complexo, porque, segundo ele levou toda a documentação na defensoria. Só que não tem nem registro de entrega de documentação, nem de absolutamente nada na defensoria. Ele não lembra aonde que deixou, não lembra quem recebeu. Também 10 enfim, anos atrás. só deixou, pegou o papel e deixou lá. E aí eu fui atrás desse laticínio para ver se eu conseguia algum documento daquela época que comprovasse que ele sempre trabalhava, que não tinha como ele cometer esse delito se ele estava no laticínio o tempo todo integral, praticamente. Nossa, dava para pegar ponto, testemunha. A única coisa que eu consegui foi o lerite. Ninguém quis se envolver. Da época, tipo, as pessoas que ainda estavam trabalhando, porque como é uma cidade do interior, dificilmente troca de emprego, né? A pessoa tá ali, tá dando certo e vai. Ninguém quis testemunhar, enfim, até tentei, pedi a justificação criminal, depois pedi a revisão criminal, mas infelizmente... mas daí já não é fácil, né? Daí já fica bem mais difícil. E revisão criminal, aqui no estado, a minha percepção como advogada criminalista é que dificilmente o TJ vai contra o primeiro grau. Muito difícil mesmo. Pelo menos no âmbito criminal, execução penal principalmente. Se o juiz de primeiro grau falou, a água parou. Você recorre para o TJ, que é para cumprir tabela, porque não pode ir direto para o STJ, porque é supressão de instância. Mas dificilmente eles vão contra uma decisão de primeiro grau. Imagina uma revisão criminal. Entendeu? Que vai direto pra lá. E assim, até tinha um conjunto probatório que poderia demonstrar que ele não fez, mas não era assim, a certeza, olha, não, isso aqui é uma prova robusta, ele não fez. Tipo, ele estava lá. Por exemplo, se a vítima procurasse o MP e prestasse um depoimento. Não aconteceu. Então, esse é um caso muito triste, porque assim, eu fui olhar a ação penal. Infelizmente, a defensoria tem ótimos profissionais, ótimos, porém, a demanda deles é enorme. Assim, exorbitante o número de processos que a defensoria tem que cuidar. Então, acaba que em muitos a defesa é genérica. Não tem o que fazer. Vai, manda lá, não, ele não fez... resposta à acusação, não fez, vai ficar comprovado no mérito. Exatamente, exatamente. No meu caso, né, na área civil, não vai despachar, vai só levando, né? Exato. E aí pensa, né, gente, com tudo isso na cabeça, com todas as situações. Eu sou apaixonada, assim, na minha profissão. Você também fala com brilho nos olhos, né? E também não deve nem ser segredo, né? Porque... saiu lá, deixou aquela vida, podia estar numa segunda-feira dessa, com o pezinho na praia. Alô, meus colegas tripulantes. Fica muito... na porta da cadeia, que nem diz os outros, né? Pra ser porta de cadeia, igual diz a tia do almoço de domingo. Virou porta de cadeia. É verdade. Mas aí a gente pensa, tanta coisa, correria... Não tem como, né? Eu tava falando pra você aquele dia, eu sou do papelzinho, agenda, só que vai aumentando a sua demanda e nada, é complexo a nossa advocacia, né? A nossa advocacia é complexa, é atrás de uma prova, é cartório, é delegacia, aí você tem que sentar para peticionar com concentração, você tem que estudar porque tem que se atualizar sempre. E, enfim, demanda interna, externa, audiência, cada cliente com uma situação diferente. Não tem como você não contratar o CDEP, né, Bruna? Não tem como, gente. Nossa, olha, depois que eu contratei, eu fiquei assim,
em paz. Digamos que eu voltei a ter noite de sono. É a mesma sensação que eu Porque tenho. você deixa a preocupação. Você não se preocupa, você sabe que aquilo ali vai chegar no seu e-mail, você vai abrir o portal e tá lá, tudo bonitinho, as notificações, o que você tem de intimação, o que você tem de prazo. Assim, essencial na vida do advogado. E é um software super completo. E outra coisa que eu acho bacana, como tem aqui a unidade física, né? E sempre que você precisa de um suporte. Lembra a primeira vez, quando eu te conheci, que a gente fez a parceria e a gente atendeu um cliente aqui na sala do CEDEP? Eu falei, meu Deus, tem uma sala aqui. Você falou, porque dependendo do cliente, dependendo do crime, eu não vou levar para o meu escritório. Exatamente. Então, eu atendo aqui no CEDEP e tal, né? Eles pra mim, essa... desde o começo, desde quando eu comecei a advogar, eu fechei esse pacote de horas aqui com o pessoal do CEDEP e até hoje eu não abro mão. Por quê? Às vezes até algum imprevisto, minutos antes da audiência. Não consegui falar com a testemunha antes. Pelo amor de Deus, você chega cedo e vamos conversar. Aonde? Vou conversar ali no lobby de espera da audiência? Então, eu acho muito importante manter esse pacote de horas, mesmo que passem meses que a gente não usa, eu acho muito importante justamente por isso. Sim. Dependendo da complexidade do crime, geralmente eu trago para cá, sim, e também, principalmente, pré-audiência, que eu acho de extrema importância, assim, me ajuda bastante. Já tive... Porque às vezes você não consegue falar com a testemunha, às vezes a testemunha não atende telefone, você consegue em cima da hora, enfim. E aí, agendar... super confortável, né? A gente chegou, aí tem a recepção, né? Eu tava com o cliente, você já tá esperando, aí a menina foi, te avisou, nós entramos, fez o atendimento, cafezinho, água. Então, assim, eu fiquei impressionada. Eu tenho me sentido, assim, bem acolhida, porque parece que é uma nova família. E como eu te falei, assim como você, eu também comecei a advocacia aos trancos e barrancos sozinha e seja o que Deus quiser, né? E aí, a partir do momento que você, obrigada, Bruna, eternamente, gratidão, me apresentou essa plataforma tal, do CEDEP, nossa, eu venho me sentindo muito satisfeita, acolhido. Tem o estacionamento aqui, que também não é fácil achar estacionamento aqui nesse fórum, gente. Passar raiva, tem que vir, audiência às 3, chega 1h30. Exatamente. Porque, e tem desconto também para quem é assinante, tem, né? Tem desconto, porque senão também, né, dependendo o tanto de tempo que você fica. E também, uma coisa que eu acho muito boa do pacote de horas é que tem secretária durante o horário comercial. Então, às vezes, o cliente precisa deixar algum documento e o estagiário não está no escritório, ou às vezes eu não estou no escritório, eu peço para deixar aqui, que daí depois eu passo e pego. Pega. Então, é uma mão na roda, é muito bom mesmo. É uma família, é um suporte mesmo. Diferente de outras plataformas que são só digitais, né? Então, você tem ali, mas não tem esse acolhimento. É verdade. E, Bru, a gente tá aqui falando, batendo papo, acho que já vamos encerrar daqui a pouquinho, mas qual foi o seu maior desafio nessa execução penal? Então, é uma área desafiadora, mas também é uma área que te traz um pouco mais de tranquilidade, porque como você está lidando com clientes que já estão na fase de execução penal, eles já tiveram condenação deles e eles não estão, assim, na maioria das vezes eles estão no desespero, doutora, vai dar meu direito, já estou no direito, me ajuda, enfim, mas não tem aquela questão de, doutora, meu filho foi preso 2h da manhã, você tem que sair da cama e ir correndo para a delegacia, passar a madrugada inteira lá, entendeu? Então, é uma área mais confortável, embora eu goste muito da adrenalina do flagrante, que é assim... move, né? Você fica, será que vai achar? Será que não vai? O que aconteceu? A família só liga e fala, foi preso, tá? Mas você sabe o que aconteceu? Não sei, não tem passagem, não tem nada. Aí você puxa o nome do cara lá, tem 10 processos. E a mãe tá, nossa, não, meu filho é um anjo. Enfim, a fase de execução penal, o que eu acho que é muito desafiador são as emergências da vida. Por exemplo... esses dias, um cliente meu que foi criado pela tia, só que era uma tia de consideração, não era tia de sangue. E a tia faleceu. E ele está em execução penal. Como que você consegue? Não tem nenhuma comprovação de vínculo, não tem
Não tem ali como você demonstrar o vínculo dos dois, entendeu? Ela não tinha carteirinha de visita, porque não tinha como comprovar o vínculo. Enfim, quem deu a notícia? Eu. Gente, é muito triste você chegar para visitar o seu cliente, para levar a esperança para ele, para falar, olha, o processo está assim. Nesse dia eu até tinha uma notícia boa para dar do processo, e daí encerrar o atendimento, olha, a sua tia faleceu. Acabou assim, abriu o chão dele e eu comecei a chorar junto com o cliente. Eu fiquei assim, sabe, quando você não... Eu não sabia, o que eu vou falar? Morreu. Não tem o que falar, não tem o que fazer. Morreu, não consegui te tirar daqui, porque não tinha como comprovar o vínculo, não tinha jeito nenhum, foi no fim de semana. Morreu e já foi velada, enfim, não conseguiu participar do velório da tia. Em alguns casos a gente até consegue. Ainda fiquei sabendo da notícia, assim, né? E assim, nós ainda temos uma sensibilidade e tal, mas dependendo, tem profissional que nem isso tem, né? Não, assim, eu tento ser bastante humana, eu trato eles como seres humanos, em todas as ocasiões, seja ali na DEPAC, no meio da cela, com cheiro de xixi, com mais 10 em volta, ou seja, na penitenciária, ou seja, em qualquer lugar, eu sempre trato eles como seres humanos, porque eles já não são tratados com dignidade há muito tempo. Exatamente. Os que estão em execução penal, principalmente, eles só andam de cabeça baixa, você percebe o comportamento. Você percebe o comportamento, é muito diferente. Eles não olham, eles andam com a mão para trás, de cabeça baixa. Sim, senhor, não, senhor. E eu, no atendimento que eu fui ainda, o menino tava algemado. Ai, Deus. Então, e aí tem a questão da algema, que às vezes é desnecessário. É desnecessária, mas eles colocam. Exatamente. E aí você compra a briga, olha, por favor, tira, ele não está oferecendo risco de fuga, eu tenho direito de falar com o meu cliente sem algema. Aí você já é olhada com aquela cara de, doutora, pelo amor de Deus, vai tirar para ficar 5 minutos. Enfim, tem tudo isso. Mas em âmbito de execução penal, eu acho que essa questão de falecimento de parente é muito difícil você lidar. Tanto, por exemplo, esse não era parente de sangue. Teve um outro que era parente de sangue que eu consegui. Consegui, assim, eu falei direto com o diretor do Instituto Penal, falei, pelo amor de Deus, faleceu e vai ser velado, vamos tentar uma escolta, entrei em contato, deu certo. Então, às vezes dá, às vezes não dá, mas de qualquer forma é um momento muito difícil e que o preso, ele não pode nem ficar com a família, porque ele fica um pouquinho ali e já volta, não vai, vai passar o velório inteiro, não. Vai passar 20 minutos, 10 minutos, depende da boa vontade da escolta, entendeu? E outra dificuldade que eu acho também é o acesso à saúde para os presos. Verdade. Muito difícil, muito difícil. Eles têm tudo que está no papel tem na unidade prisional. Então, assim, eles têm o lugar de atendimento, a enfermaria ali, o módulo, eles têm os médicos para oferecer o atendimento, eles têm. Só que o tamanho da demanda deles. Então, às vezes o preso ele passou mal na segunda, ele só vai conseguir o módulo, que a gente fala que é o módulo de saúde, na sexta, porque ele já está bem. Ou ele vai ter um piripaque... Ou ele já morreu. Ou ele já morreu. Eu tenho um cliente que ele tem trombose venosa aguda. O pé dele fica preto desse tamanho. E aí eu até pedi fotos para o diretor do Instituto Penal, né, para juntar no processo, que eu estou tentando uma permissão de saída para tratamento médico para ele ficar em domiciliar, nem que seja de tornozeleira. Por quê? É um direito, né? É um direito e, assim, a unidade prisional não tem estrutura para cuidar dele. Ele tinha que fazer um exame para acompanhar o nível de coagulação do sangue, que era uma vez por semana. Ele tinha que colher o sangue e em menos de 24 horas, eram dois exames, era um exame e uma consulta. Ele tinha que colher o sangue e em menos de 24 horas passar pelo médico para analisar aquele sangue para ver como estava a coagulação, para aumentar ou diminuir a dosagem do medicamento. Em 3 meses, ele foi 2 vezes. 3 meses? 2 vezes, era para ir toda semana. Isso que eu consegui escolta judicial, tá? A minha especialidade, eu tenho pós em direito administrativo, né? Eu atuei como procuradora no município de Bandeirantes.
E a gente sabe o quanto o sistema prisional gera movimentação financeira para o Estado, né? No meu caso é municipal, mas aí você tem ali, você conhece como é a prática do direito administrativo e tudo mais. E a gente sabe, né, o quanto de dinheiro gira em torno do sistema prisional. Porém, gostaria eu de saber aonde vai, porque menina, não, é o que você falou. Teoricamente tem, porque é comprado, tá ali, teria que estar ali. Os médicos são contratados, as horas são pagas, né? E cadê? Eu acho que é muito além do investimento, de dinheiro, enfim, é falta de contratar profissionais, o número de profissionais que é necessário mesmo. Então, mas é aí que tá, é isso que eu tô falando. Eu acho que gira em torno, essa movimentação financeira, ela é má administrada. Porque é feito um grande investimento, sim, porém é o que eu tô falando, é feito, mas como? Na onde? Por quê? A gente sabe que o essencial hoje, né, é a saúde, vamos dizer, a saúde e a educação, né? A saúde, agora a gente falando dentro de um presídio, que é um mundo, né? É o mundo, É o mundo. Só não tem mulher lá pra eles, o resto... Às vezes tem na visita íntima. Então, é um mundo. A saúde está precária. A educação também é precária, porque assim, eu acho, quando eu for governadora, eu tô brincando. Não, mas eu acho que o investimento na educação dentro do presídio tinha que ser muito forte. Mas muito forte, assim, da hora que os presos acordam até a hora de dormir, eles tinham que ter um sistema, sabe? Que daí entra naquela questão que a gente estava falando da ressocialização, né? Sim, um sistema. É esse horário, vai pra aula, esse curso, isso e aquilo. Depois, coisas que venham trazer realmente, assim, essa ressocialização, entendeu? Ou pra eles quererem sair dali diferente, fazendo diferente. Agora, na prática, a gente sabe que vai criando uma máfia ali, né? Você tem que aprender, se você entrou ali de gato, você tem que aprender a malandragem. Você tem que aprender a malandragem. Assim, na prática, se você quiser muito estudar, você vai estudar. Porque daí você vai ali dentro mesmo descobrir com quem você tem que falar para você estudar, caso você não tenha um advogado, né? Se tiver um advogado, pede pra doutora, a doutora vê lá se consegue uma vaga, né? Porque eles passam a lista de quem quer estudar nos solares. Uhum. E aí eles passam, e daí o voz da cela pega, que é como se fosse o líder da cela, pega ali o nome de quem quer estudar. Fulano, ciclano, beltrano, beleza. E aí cadastra lá e vê o número de vagas. Se o número de vagas estiver ok, beleza, pode trazer. Se não tiver, espera para a próxima turma. Não, então, mas aí começa aí. Ele tá ali preso para ressocializar. Ele não tem que escolher se ele quer ou não. Ele, ao meu ver, ele tinha que estudar. É igual criança. Se eu perguntar pro meu filho se ele quer ir pra escola, ele vai querer faltar todo dia. Né? Então, eu acho que eles tinham que ter obrigações, horário, rotina, dignidade lá dentro. Realmente, porque eu penso assim, né? Se eles pudessem realmente conhecer uma condição ali dentro para ter um pensamento, poxa, olha só, eu tô estudando, eu achei que era ruim, mas olha só que bacana, agora eu tô sabendo isso e aquilo, quando eu sair daqui eu vou poder ser mais respeitado. Tem gente que não sabe ler nem escrever, e muita gente, Bruna, quanta gente a gente assina com o dedão, gente, até hoje, no dia de hoje. Tá? Mas não é falta de oportunidade, porque tem escola pública, sim. Vim eu, ano passado, em maio pra cá, com meu filho, o pé na frente e outro atrás, e ele aqui, a mala aqui, porque eu realmente queria buscar oportunidades maiores aqui em Campo Grande, que eu tava no interior, tinha retornado, e pra eu conseguir vaga pro meu filho. Não consegui. Eu falei, vou entrar com uma ação, porque eu sei que eu tenho direito, você entra lá, você consegue uma liminar. Porém, Deus foi tão maravilhoso na minha vida que eu tive a oportunidade de colocar ele numa escola particular, e graças a Deus ele tá lá. Mas quantas pessoas, quantas mães? É que assim, a vida na malandragem, ela é mais fácil.
teve um dia que eu liguei para uma cliente, ela queria que eu tentasse tirar a tornozeleira do marido dela. E aí perguntei, né, se ele estava trabalhando, que ele foi pego em flagrante e daí foi liberado na custódia com o uso de tornozeleira. Falei, tá, mas ele tá trabalhando? Não, doutor, ele tá como auxiliar assistente de pedreiro. Falei, tá certo. Continua trabalhando, então. Como é uma medida cautelar diversa da prisão, eu não vou conseguir tirar agora. Acabou de ser determinado que ele fique com a tornozeleira. Então, ele realmente foi pego em flagrante. Então, não, neste momento, é melhor ele com a tornozeleira do que preso, né? Doutor, eu sei, só que aí fica difícil pra gente fazer o corre. Porque meu menino tinha de tudo. Meu menino tinha lanche do bom e do melhor, tinha mochila do personagem que ele gosta lá, do desenho, tinha tudo que ele quisesse eu podia dar para ele. E agora que meu marido não tá mais no corre, eu não posso dar nada para ele. É muito difícil essa vida. Falei, infelizmente é muito difícil, só que ela custa caro, né? Porque agora você está entrando em contato para tentar tirar a tornozeleira do seu marido para ele continuar fazendo corre, que ele acabou de cair. E aí, se ele cair de novo, você acha mesmo que ele vai sair de tornozeleira de novo? Já não vai. Doutor, é complicado. Então, assim, é mais fácil você ir para essa vida do corre, porque tem muitos que fazem o tráfico todo dia. Que faz eu falo corre, gente, porque às vezes a gente fica tanto convivendo ali com preso, de repente eu tô falando igual a linguagem. Eles não, é muito difícil você sair, porque tem gente que faz quase todo dia e nunca caiu. E tá lá com um monte de dinheiro, igual esses muambeiros que vão para Ponta Porã. Sim. Vai, traz cigarro, traz aquele cigarrinho eletrônico que agora hoje todo mundo fuma, é moda, traz óculos, traz não sei o que, lá. Cai. Às vezes cai. Perde carro, perde mercadoria, perde tudo. Mas no dia seguinte tá lá com outro carro fazendo de novo. Por quê? Porque o valor que ele perdeu num dia, ele recupera no outro dia. E aí você vê, por exemplo, um professor. O professor tá ali, ele trabalha, ele ganha seus... Não sei, minha mãe é professora em 2 períodos, em torno de 4 a 5 mil reais por mês. Aí você pega um muambeiro desse ou o próprio traficante. É por dia, entendeu? Então, é a lei do pouco esforço. Eles preferem se arriscar... Não, e não é nem pouco esforço. Eu acho que é da pouca oportunidade. Na verdade, eu acho, assim, que eles preferem se arriscar, porque é muito mais vantajoso, do que correr atrás até você chegar no salário de professor de 5 mil reais, você ralou um pouquinho. Você não vai chegar já... Mas é 5 por mês, eles iam 5 por dia. Exatamente. Pra eles ganharem 5 por dia, não tem. Vai fazer o quê? Vai estudar para um concurso? Que hora você estuda? Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Das 7... Aí vai ver, tem 10 filhos, aí tem que alimentar os filhos. Aí ou você vai se contentar em viver, né, com um salário mínimo. Gente, o que uma pessoa faz com salário mínimo? O que uma pessoa faz? Pois é. Né? E aí entra a questão, falta de oportunidade, ou às vezes falta de vontade também. Porque, assim, existem pessoas que conseguiram sair. Né? Uhum. Existem pessoas que conseguiram sair do crime. Mesmo sem instrução nenhuma na família, mesmo com a mãe, com o pai, com a avó, tudo traficante. Só que, infelizmente, por conta até influência ali do próprio meio, muitos não querem sair. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser o líder da facção. A criança, não, o sonho não, eu quero ser o líder da facção igual meu pai. Muito Poxa. Mas é isso, né? Não tem como fugir dessa realidade. Assim, muita coisa que tem que ser mudada, né? Infelizmente foge ao nosso alcance. Existem também muitos inocentes no sistema prisional. Entendeu? Infelizmente, hoje, o maior número da população carcerária no Brasil é de pretos e pobres. Isso é uma realidade muito triste, mas, infelizmente, é essa a realidade. É a estatística. É a estatística. E aí, eu vou mais além. Se você é preto e pobre, está num beco e passa a polícia... Você vai tomar um enquadro. Vai. É uma realidade isso. Se você é branco e não precisa nem ser rico, pode estar mais ou menos bem vestidinho, a polícia só vai passar.
você é preto, tá bem vestido, ainda corre o risco de levar um enquadro. Sei que eu não tenho lugar de fala, né? No caso, eu sou uma pessoa branca, privilegiada na sociedade, mas, infelizmente, essa é a realidade vivida no nosso país. E aí você pega um desse que foi enquadrado no Bacon que não tinha nada, só que acaba indo prestar esclarecimento, ou sei lá, às vezes ele estava com a paradinha dele lá que ele ia fumar, pronto, já foi para delegacia, já ficou fichado, já passou por tudo isso. E o próprio nome diz, né? Preconceito. Exatamente. É um preconceito já, até essa questão do preconceito, até com o negro e tudo mais, né? A gente que estuda sabe que vem da forma do nosso desenvolvimento social e tal. Então é isso. Nós conversamos de vários assuntos, mas tudo girou em torno realmente dessa questão social, né? Que é, de fato, fundamental. A nossa profissão como advogados é muito importante. É uma missão. É uma missão. É uma missão, assim, diária. Principalmente na área criminal. Principalmente, sabe por quê? Tudo que você faz muitas vezes, tudo que você faz sempre, vira um hábito. Então, às vezes, eu nunca vou esquecer minha primeira ida no presídio. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei lá e fui revistada, né, para poder entrar, né, tudo ali nas medidas, subir na rampinha. Eu nunca vou esquecer a primeira sensação de atender alguém que até então eu acredito ser inocente, algemado. Eu nunca vou esquecer a minha primeira vez na delegacia, onde eu tive essas situações com delegado e policial. Só que daí você acaba fazendo sempre e vai virando normal. Vira rotina. Vira rotina, entendeu? Essas situações de dia a dia que a gente falou aqui, dessa questão de ser humana mesmo, né? De sentir, de se doer, de realmente defender, de realmente se preocupar com o remédio, com o pé do seu cliente, ou a forma que você dá a notícia de um falecimento. E aí que eu acho que tem aquele ditado, né, que a gente separa o joio do trigo. Ou os homens dos meninos. Porque aí é a hora que você vê quem é profissional, né, por dinheiro. Exatamente. Porque eu gosto bastante de dinheiro. Mas muita gente... A nossa missão, assim, o nosso coração tem que falar mais alto. Muita gente acha até, não, você escolheu o criminal porque dá mais dinheiro. Nossa, dá muito dinheiro. Sim, gente, dá muito dinheiro mesmo. Só que dá um trabalho. Menina, eu tenho, assim, tudo na minha vida relacionado ao direito, tudo, foi de uma forma, eu posso dizer pra você, extraordinária. Foi, assim, divino. Eu acredito que no meu caminho teve muito milagre, muito Deus, assim, tipo, vai. Porque se eu for contar a história aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas eu acredito, assim, e até esses dias eu fui participar de um culto na igreja, e aí o pastor tava falando lá, sabe? Que tudo que você vai fazer na sua vida, que não tá dentro da tua missão, do teu propósito, sabe? Às vezes empaca, ou não dá certo, ou não flui. Eu olho pra mim, como advogada, pela minha trajetória e minha história, e você não é diferente, porque eu conheço um pouquinho aqui, você contou, e tá muito nítido, sabe? Que nós fomos escolhidas, sabe? E assim, eu tenho muito orgulho da nossa profissão, muito orgulho de ser sua parceira, muita admiração. Tô muito feliz hoje com o nosso primeiro podcast, né? Agradecer de coração, porque pra mim isso aqui está sendo, né, um encontro perfeito. Que é eu, minha parceira. Falando de direito. Mulher. Falando de direito. O advogado não gosta muito de falar de direito, né, por gente? meio do CEDEP, né? Que, assim, o nosso primeiro encontro foi aqui. Foi. O nosso primeiro atendimento de cliente foi aqui. Foi mesmo. Eu aderi à plataforma porque eu falei, Bruna, e qual que você usa? Você falou, não, eu uso lá do CEDEP e tal. E hoje nós estamos aqui, né? Nesse primeiro de muitos. A gente trazendo vários assuntos legais, podendo falar da gente, da nossa amizade, da nossa profissão, da nossa luta diária, da nossa missão, né? E além de trazer essa oportunidade
de falar dessa plataforma, que vocês precisam conhecer, não é propaganda enganosa. Precisam conhecer, a gente ter essa oportunidade de trocar ideia entre aqui amigos, que eu acho bacana. De repente você vai, escuta uma história ali e tal. A gente é uma correria tão grande, tão técnico, tão... E aqui eu acredito, e a gente quer trazer para os colegas que estão assistindo, né? Essa familiaridade. Porque antes de ser profissional, nós somos seres humanos, né? Todo mundo com a sua dificuldade, com a sua história. Eu até brinquei aqui que advogado não gosta muito de falar de direito. Ah, pouco, bem pouco. Mas eu estou muito grata pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da trajetória, de a gente expor um pouco do que a gente já vive juntas, né? Trazer o papo do escritório pra cá. Porque, na verdade, foi isso, né? Sim. A gente começa a falar, começa a se empolgar e, de repente, o papo do escritório tá aqui. Bem... Mas o café do CEDEP é melhor. Não vamos falar de café, né? Mas é isso. Obrigada, Bruna. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Obrigada, CEDEP. Espero que vocês gostem. Toda semana a gente vai soltar uma entrevista diferente. Hoje, pra mim, eu falei, reforço, muito especial estar aqui com você. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.